continuar resolvendo problemas de análise combinatória. Análise combinatória, exercícios 12 a 26. Vamos para o exercício de número 12, uma vez que os anteriores, até o 11, resolvemos na aula passada. Ele diz, a equação menos n fatorial sobre n menos 3 fatorial, mais n fatorial sobre n multiplicado entre 3 fatorial igual a zero, e ele quer saber a solução disso aí. É simples, ó. O n fatorial é o produto dos números inteiros de 1 até n. Vai ficar 1 vezes 2 vezes 3, n menos 1, n menos 2, até n, né? O embaixo vai até o n menos 3. Então tudo que tiver em cima até o n menos 3 cai com n menos 3 de baixo. Vai ficar n menos 2, n menos 1, n. Aqui embaixo você vai fazer a mesma coisa, n fatorial sobre n menos 3 sobre n menos 3 fatorial. Ora, aqui vai ficar de 1 até o n, aqui vai ficar até o n menos 3, vai sobrar o n menos 2, o n menos 1 e o n. Desenvolve essa equação, tira o mínimo, não sei o que, resolve a equação e encontra as respostas, tá bom? Essa é uma missão de vocês. A questão de número 13. Quantos dos números formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tem 3 algarismos distintos? 3 algarismos distintos. Eu quero formar números com esses algarismos. E são maiores que 4.000. Então temos algumas condições aí. Uma condição, quantos dos números formados com os algarismos? Ele deu os algarismos de 1 a 7. Tem 3 algarismos distintos, você não pode repetir. Não vou pegar, por exemplo, 1, 2, 2, por exemplo, seria o 122. E são maiores que 400. Essa condição aqui significa que o número não pode começar nem por 1, nem por 2, nem por 3. Se começar pelo 4, 5, 6 ou 7, vai dar maior que 400. Então o que é que a gente faz? A gente fixa, são 3 posições. Na primeira posição a gente fixa o 4. Quaisquer dos algarismos que entrarem, nós vamos ter 400 e alguma coisa, que é mais que 400. Repetimos esse mesmo raciocínio para o 5, para o 6 e para o 7. Então nós vamos ter 4 vezes o mesmo raciocínio. Para o 4, para o 5, para o 6 e para o 7. Agora, resta a nós descobrirmos que tipo de grupos são esses. Ora, nós temos 7 algarismos. Quero formar números com 3 algarismos. Vamos pegar só para exemplo, para ver se a ordem influencia ou não. Em primeiro lugar, o número total de elementos é 7 a princípio, e o número de elementos de cada grupo é 3 a princípio. Como eu vou fixar um desses números no início, eu passo a ter 6 algarismos só para formar grupos para 2 posições. Então N passa a ser 6, o P passa a ser 2. Agora vamos ver se isso é arranjos ou combinações. Permutações não pode ser, porque eu tenho o número de elementos de cada grupo diferente do número de elementos do total. Então vamos pegar o número 1 e o número 2, vamos formar um algarismo, é o número 12. Vamos inverter, aí ficar 21. Ora, 12 não é a mesma coisa que 21, é diferente. Se é diferente, temos arranjos de 6, 4 até 2 a 2, né? 6, 2 a 2. Então nós temos 4 vezes arranjo de 6, 2 a 2, que vai dar 120, não é? 4 vezes 6 vezes 5 arranjos vai dar 120.
Letra C. Em certa região há 6 cidades. Cada uma delas tem uma e uma só estrada de ligação. O número dessas estradas repare que nós estamos nos referindo aqui a estradas. 2 cidades, da cidade A para a cidade B e da cidade B para a cidade A estrada é a mesma. Então a ordem aí não vai influenciar. Então esse não pode ser um problema de arranjos e de nem permutações. Temos combinações. Quantas são as cidades? 6. Quantas eu vou usar para formar uma estrada? 2. Então vai ficar combinação de 6, 2 a 2. Só vai aplicar combinação de 6, 2 a 2. É arranjo de 6, 2 a 2 sobre permutação de 2. Vai dar 6 e 5 sobre 2, vai dar 15. Resposta letra C. A questão de número 15 vocês fazem, tá ok? Vamos para a questão do número 16. Quantos anagramas da palavra Alagoas? Qual o número de anagramas da palavra Alagoas? Ora, Alagoas eu vou utilizar todas as letras para formar os anagramas. Repare que eu tenho aí o A repetindo 3 vezes. Somente, né? O A repete 3 vezes, o L, o G, o S e o O só aparecem uma vez. Então vou ter permutação, porque eu estou trabalhando com todos os elementos para formar os anagramas. Vai ficar permutação de 7, que é o total de letras, e o A que repete 3 vezes. Permutação de 7, 3 a 3, vai ficar 7 fatorial sobre 3 fatorial, faz as contas, 840, letra B de bola. Questão de número 18. Na situação da figura abaixo, quantos triângulos distintos podem ser traçados, tendo como vértices os pontos assinalados na circunferência? Então nós temos os pontos A, B, C, D, E, F, no caso são 6 pontos, e eu vou utilizar 3 desses pontos para formar triângulo. Então o N é 6, o P é 3. Não pode ser permutações, ou arranjos, ou combinações. Vamos pegar 2 deles. Se a ordem influenciar, arranjos. Se a ordem não influenciar, combinações. Então vai ficar combinação de 6, 3 a 3. Por que combinações? Porque se eu pegar o lado AB e pegar o lado BA, nós teremos o mesmo lado do triângulo, é igual. Então combinações 6, 3 a 3 vai ficar 20. Ok? Letra D de dado. Questão de número 19. Questão de número 19. Nós teremos João e Maria fazem parte de um grupo de 15 pessoas, 5 das quais serão escolhidos para formar uma comissão. Do total de comissões que podem ser formadas, de quantas fazem parte João e Maria? Então, ao todo nós temos 15 pessoas, só que ele quer que João e Maria participem de todas. Então, João e Maria, como se fosse um elemento só, que eu considero, e a ordem dele não vai alterar. João e Maria numa comissão, Maria e João na outra comissão é a mesma coisa. A ordem não influencia em nada aí. Nós vamos ter combinações de 14, porque eu peguei as duas e formei uma, então tinha 15, passaram a ser 13, e as duas, uma. Então vai ficar a combinação de 14, 4 a 4. Porque eram 5 vagas, mais 2. 3 eu preencho, e as 2 preenchidas por um único grupo, que é João e Maria. Então vai ficar combinação de 14, 4 a 4, vai ficar arranjo de 14, 4 a 4, sobre permutação de 4, isso vai dar 101, resposta letra A. Questão do número 21 vocês fazem, parecido com a questão do número 19,
Questão de número 21. Com os elementos do conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formam-se o número de 4 organismos distintos. Quantos dos números não são divisíveis por 5? O que é que eu faço? Nesse caso, o que é que eu faço? Eu tenho 7 algarismos e quero formar números de 4 algarismos. Então eu tenho formar números significa que se juntar o 1 e o 2 eu tenho 12, se juntar o 12, o 1 com o 2 com 1 eu tenho 21, mas é diferente, a ordem vai influenciar, então é um problema de arranjos, não pode ser permutações, porque para ser permutações eu teria que ter todos os números sendo trabalhados ao mesmo tempo, eu estou trabalhando só com uma parte, só com 4, 2, 7. Então vai ser arranjo de 7, 4 a 4. Se eu colocar arranjo de 7, 4 a 4, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um número total de números de algarismos, formado pelos algarismos, né? O número total, a quantidade total de números. Mas eu não quero a quantidade total, eu quero só os que não são divisíveis por 5. Então o que eu faço? Calculo quantos não são divisíveis por 5. Ora, para ser divisível por 5 tem que terminar em 5. Então eu ponho 5 na última posição e faço o arranjo dos outros. Então vai ficar arranjo de 6, 3 a 3, né? Então fica arranjo de 7, 4 a 4 menos arranjo de 6, 3 a 3. Isso vai dar 120, letra 720, letra D dado. Questão de número 22. Quantos números pares de 4 algarismos distintos podem ser formados com os elementos do conjunto? Tarará. Ora, parecido com aqueles anteriores, só que ele quer pares. Pares tem que terminar em 0, 2 e 4. Então vocês raciocinam da mesma forma e vão encontrar a resposta. Na questão de número 23, seja x o conjunto dos números de 3 algarismos distintos, escolhidos de 1 a 6. Quantos elementos de x têm os algarismos em ordem crescente? Ora, para ser crescente, o menor deles é o 1. Então eu vou começar pelo 1. Depois eu vejo na segunda opção, pode ser qualquer um dos outros. Eu coloco o outro imediatamente menor, que é o 2. Então eu tenho 1, 2, já ocupando as duas primeiras posições. Aí na segunda, no caso na terceira posição, pode ser o 3, o 4, o 5 ou 6. Então eu vou ter 4 vezes, né, 4 vezes, começando pelo 1 e seguindo pelo 2. No caso, se eu colocar 1 e seguir pelo 3, eu vou ter o 4 ou o 5 ou o 6. Então eu vou ter 3 vezes, não é, na última posição, 3 vezes a quantidade de números. Se começar pelo 1 e continuar com o 4, eu vou ter apenas 2, o 5 e o 6. Se eu começar pelo 1 e continuar com o 5, eu vou ter apenas 1, que é o 6. Então ao todo eu vou ter, começando pelo 2, eu posso ter o 3 ou o 4, ou pode ser o 3, pode ser o 4, o 5 ou o 6. Então 3 vezes essa situação. Começando por 2 e continuando com o 4, eu vou ter o 5 e o 6, 2 vezes. Começando pelo 3 e seguindo pelo 4, eu tenho o 5 e o 6, duas condições. E começando pelo 4, continuando com o 5, o 6, vou ter um só. Então ao todo eu tenho 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 13, 15, 17, 18, letra E, ok? As questões de número 24 e 25. Analise as afirmações abaixo e assinale verdadeiro ou falso. 4 fatorial é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Não dá 10, né? 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vai dar 24, então falso. N mais 3 fatorial sobre N fatorial
Isso aqui vai ficar o produto dos números de 1 a n menos 3. Aqui vai ficar de 1 a n. Então vai cair de 1 a n menos 3, vai cair com n menos 3, vai ficar n menos 2 multiplicado por n menos 1 multiplicado por n. Então não dá 3. Tá certo? Depende do n. Falso também. Arranjo de 5, 3 a 3 é 5 vezes 4 vezes 3. Também não dá isso aqui. Falso também. 5, 3 a 3 vai dar 5 vezes 4. Isso aqui é combinação, tá? Número binomial. 5 vezes 4 vezes 3 sobre 1 vezes 2 vezes 3. Vai dar 5 vezes 4 vezes 3, que é a mesma coisa de 5, 4 a 4. Aliás, 5, 2 a 2. Dá 5 vezes 4 sobre 1 vezes 2. Vai dar 10. 20 sobre 2 é isso. Verdade. E o outro, combinação de 6, 4 a 4 é igual a combinação de 6, 2 a 2. Combinações complementares, né? São iguais. Então, letra verdadeira, né? Questão do número 25. A questão do número 25, existem algumas alternativas aqui que falam em binômio de Newton, em números binomiais. Então, vamos deixar para resolver depois que a gente estudar binômio de Newton. A questão do número 26 é a mesma coisa. A gente falou 4 termos de desenvolvimento do binômio de Newton. Aqui fala números binomiais. Isso aqui seria P igual a 9, falso. Número natural, questões só essa daqui, que é probabilidade, também vamos fazer mais para frente. Tá ok? Então, a solução dessas questões aqui, vocês dão uma olhadinha. Não são questões difíceis. As questões do número 27. Ele afirma 4 afirmativos aí, né? Total desse, fala aí para analisar as afirmativas abaixo, considere todos os números de 3 logaritmos 2 a 2 distintos entre si, formados com os elementos do conjunto tarará, tarará. O total desses números então tá aqui, ó, arranjo de 7, 3 a 3, 1 a 1, vai dar desse número 90 só menos que 400. Ele começa com os números aqui, que na primeira posição ficou 1, né, que é menor do que 400, 1 ou 2 ou 3, o 4 já não pode mais, 1 ou 2 ou 3. Vai dar 3 vezes arranjo de 6 vezes a 2, vai dar 90. Verdade, né? A questão afirmativa 22, em 150 desses números, o algarismo das dezenas é ímpar. Vai dar, você vai ter na posição das dezenas, terminando por 1, por 2, aliás, por 1, por 3, por 5, por 7, tá certo? São números de 3 logaritmos. Resolve aqui, ó, pode ser questão do número, afirmativa de número 22, variedade das dezenas é ímpar, você calcula, vai dar 150, vai dar falso, não é verdadeiro, vai dar 120, não 150. O raciocínio é análogo à questão anterior, tá? Você sai posicionando os menores e fazendo as combinações. Bom, concluídas essas duas aulas, 6 e 7, vamos na próxima aula ainda fazer uma aula de exercícios, para depois entrarmos em probabilidade, certo?